Sejam bem-vindos ao canal Estudante Estuda. Vamos dar continuidade ao resumo do estudante. Princípios constitucionais do direito penal, parte 2. Iniciando pelo princípio da intranscendência da pena. Ele diz que a pena não passará do condenado. Apenas a obrigação de reparar o dano e o perdimento dos bens que vai ser estendida e executada aos sucessores, conforme lei. Mas aí, até o limite da herança. Então, a pena em si, ela não transfere para os herdeiros. Porém, aquela obrigação civil de reparar dano, perdimento de bens, isso vai se estender aos herdeiros, mas aí vai estar limitada à herança que o defunto deixar. Tenha em mente que a multa não é obrigação de reparar o dano. Multa é igual a pena. Grave isso, isso cai muito em concurso. Multa igual a pena. Morre o infrator, extingue a pena. Você só precisa gravar isso aqui, ó. Isso aqui você já mata várias questões de prova. Então, o princípio da intranscendência da pena, a pena não passará do condenado. Apenas a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens que é estendido e executado aos sucessores, conforme lei, porém, igual falamos, até o limite da herança. Existe também o princípio da limitação das penas, também conhecido como o princípio da humanidade. Não haverá penas de morte, salvo no caso de guerra declarada, nem de caráter perpétuo, nem de trabalhos forçados, nem de banimento e nem cruéis. Essas são cláusulas pétreas. Então, para termos esse tipo de pena, só uma nova Constituição, tendo em vista que não pode ter retrocesso social. Então, muitos doutrinadores falam que nem com a nova Constituição. A pena de morte, ela é vedada pela Constituição Federal. Tenha isso em mente. Há uma única exceção, no caso de guerra declarada. E aí você vai ter que ir lá no Código Militar para saber qual é essa exceção. Por curiosidade, a exceção é um crime de desertar frente ao inimigo. E esse crime de desertar frente ao inimigo tem pena no grau máximo de morte. Então essa é a única exceção. Essas vedações a essas penas vão trazer vários reflexos. E aí eu trouxe um exemplo. No ordenamento jurídico, a gente não pode impor ao preso que ele trabalhe sem ter uma remuneração e sem ter outros benefícios, como redução da pena, entre outros. Isso aqui é reflexo dessas penas aqui, ó. No caso, seria de trabalhos forçados. Então, se o preso vai trabalhar, ele tem que ser remunerado. Parece bobeira, mas isso aqui cai em prova. Temos agora o princípio da presunção de inocência. Presunção de não culpabilidade. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É aquela que é irrecorrível. É uma regra probatória de julgamento. Então, o ônus, aquela obrigação de provar que a pessoa é culpada, vai caber sempre ao acusador, que vai ser o Ministério Público ou ofendido. Temos um desdobramento que é o princípio do indúbio pro réu, ou a favor do rei. Se há dúvidas acerca da culpabilidade, o juiz vai decidir em favor do réu. Mas há exceções. Tem vezes que o juiz vai decidir no indúbio pro societate. As decisões dele vão ser em favor da sociedade. Por exemplo, no recebimento de denúncia ou queixa, na pronúncia do júri, o juiz vai decidir contrariamente ao réu. Mas aqui o réu é ainda inocente. O juiz vai estar baseado apenas em indícios de autoria e prova de materialidade. Essas decisões, elas só são aceitas porque elas não trazem consequências para o réu. Com isso, finalizamos mais uma aula do resumo do estudante. Gostou? Comente o vídeo. Para acesso ao PDF dessa aula, basta acessar o link na descrição do vídeo e baixá-lo totalmente gratuito. Não precisa se cadastrar, é só baixar. Até a próxima!